Meu sabão cada colorida, partes pequenas se encontram. O ferro quente derrete, o sonho nasce em ouro. Tempo voa num segundo, o circuito ganha vida. União de minúcias brilhantes, a mágica do dia a dia. A estação de solda dos sonhos, onde tudo se conecta. Cada fio uma história, brilha, chama e dança a luz. Neste vídeo vamos conhecer a Hikari HK936A. Conhecer é um pouco talvez de exagero, uma vez que essa não é uma estação nova no mercado. É uma estação que já tem até algum tempo. Porém, ela é realmente uma estação famosa por sua qualidade. Eu considero essa aqui o tanque de guerra das estações de solda. Existem alguns outros fabricantes com 936, mas a gente sabe que a construção nem sempre é a mesma da construção da Hikari. E antes de nós fazer o teste aí de aquecimento, fazer o teste de tempo de aquecimento, explicar um pouquinho dela e abrir, sim, nós vamos abrir ela por dentro para vocês entenderem o porquê essa estação é tão reconhecida. Bom, vamos falar um pouquinho do que vem junto com ela e algumas características dela. Então ela acompanha o ferro de solda, com esse encaixe aqui. Veja que é um encaixe com mais pinos e deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque ele, além do controle do aquecimento, liga e desliga o aquecimento, ele também tem o controle de temperatura e ainda tem o fio terra. Exato, o terra dele, o terra que a gente liga aqui na ponta, por isso é sempre importante a gente ter o terra na nossa instalação elétrica na casa, mas a ponta dela é aterrada. Com isso eu tenho o ESD Safe, né, a proteção ESD. Né. Bom, o que mais a gente pode falar aqui do ferro antes da gente passar para o resto do que vem junto? Excepcional, né? O ferro é excepcional com toda essa qualidade Hikari, uma borracha que segura muito bem, o ferro é bem levezinho, né? A ponta de prova, a ponta do ferro é a tradicional ponta Hikari, que a gente já conhece a qualidade dos ferros da Hikari. Então as pontas de prova da Hikari são realmente excelentes, mas claro, ele é compatível com pontas genéricas que vocês podem usar também, apesar de eu não recomendar. Então tá aqui ó, a ponta da Hikari, ele tem uma resistência de cerâmica, o que aumenta a durabilidade dele. A gente conhece também a resistência da Hikari. E aí, claro, né, se tiver um problema de resistência, se tiver um problema no ferro, vocês têm a estação de solda com garantia no Brasil, com assistência técnica no Brasil. E falar em assistência técnica e garantia, essa estação de solda é lá da Raiza, né? A Raiza é uma autorizada da Hikari. Na verdade, a Raiza é autorizada de diversas marcas, diversos produtos. É uma das melhores lojas que vocês podem procurar, tanto para comprar como para assistência técnica, né? A Raiza já nos mandou alguns outros equipamentos aqui fora de série, né? A gente sabe que a Raiza aqui trabalha com Rigol, né? Os nossos equipamentos da Rigol, trabalha com Fluke, trabalha com Veller, trabalha com diversas outras marcas famosas e só coisas de altíssima qualidade. Não se esqueçam de dar uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo dessa estação de solda lá da Raiza. Entre na Raiza, deem uma olhada, porque não é só uma loja, vou comprar na loja. Não, tem que ser uma loja que vai te entregar um produto correto, o produto verdadeiro, que te dá a garantia, né, que vai te entregar um produto novo, embalado. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora que está comprando um produto aqui no Brasil. Continuando aqui com o ferro, inclusive lá na Raiza, uma outra observação, vocês também encontram, entre aspas, os suprimentos, né, outras pontas da Hikari ou alguma coisa que vocês queiram, lá vocês encontram. Além, claro, dos estanhos, da Coubix, da Bext, que a gente já fez até algumas demonstrações aqui. O fio, cara, o fio é impressionantemente macio, é um fio
parece um fio de silicone, mas eu não sei, é uma coisa bem emborrachada, mas ele é muito molezinho. E o pessoal até diz, por que tu gosta tanto de fio mole? Eu não tenho uma bancada muito grande e eu tenho que ficar com o fio me batendo, ou ele entrando no meio do que eu estou soldando me incomoda, ou eu estou medindo me incomoda. Então, sim, um fio mais macio para mim é uma das coisas que eu avalio na hora de comprar uma ferramenta. E essa aqui é excelente. Nós temos aqui também a estação e a base. Bom, a base é uma base relativamente normal, ela não tem nada de especial, mas é uma base de boa qualidade, né? Uma esponja gigante, né, com espaço para a água não ficar nela, né, deixar escorrer se botar demais sem querer. E ela é uma basezinha bem legalzinha, né? Parafusada, uma base boa, tá? Não é a mais top que eu já vi, mas eu acho que é muito melhor do que a maioria das bases que a gente encontra por aí. Uma base relativamente pesadinha, boa para botar um ferro desses no ar. E por último, né, a base de potência, digamos assim, do ferro de solda é onde a gente tem o controle de temperatura, e aí eu faço o controle através desse potenciômetro que ao tocar a gente sente que é um tanque de guerra mesmo. Não é aqueles potenciômetros que vão dar problema logo na esquina, como umas imitações que a gente vê por aí. E ele tem aqui também a questão da calibração e o aquecimento, né? Um LEDzinho de aquecimento, claro, e o conector do ferro. Aqui na direita nós temos o liga e desliga, e atrás é onde sai o fio para ligar. Lembrando que essa estação, na hora de comprar, você tem que definir se ela é 110, 220. No meu caso é uma estação 220, 60 Hz, que é o que a gente tem aqui no Brasil. No caso aqui onde eu moro é 220 volts. E vendo ainda, né, nós temos aqui um produto certificado pelo Inmetro, ou seja, é um produto já aprovado para trabalhar no Brasil com qualidade. Então vou fazer a ligação dela. Acho que essa é a maior esponjinha que eu já trabalhei. Gostei demais, isso é sempre muito bom. Vamos fazer o teste de aquecimento. Como quando eu ligar ela, ela já vai começar a aquecer, eu já vou selecionar então a temperatura que eu quero. Então ele está marcando lá, vou selecionar aqui. Onde está em branco, nós estamos em graus Celsius. Onde está em, sei lá, um dourado aqui, nós estamos em Fahrenheit. Então eu vou selecionando aqui no grau Celsius, mais ou menos aqui nos 300 graus, para quando a gente ligar, a gente já vê o tempo de aquecimento. E é claro que nós já vamos fazer o teste, já vou colocar ela aqui. E já vou colocar um pouquinho de estanho, porque é a primeira vez, sempre é bom botar um pouquinho de estanho. Então já vou colocar o estanho aqui. Já estou ali em 300 e pouquinho, né? 310 mais ou menos. E agora eu vou ligar ela para ver quando ela chega lá. Bom, aí tem uma das características desse tanquezinho de guerra aqui, né? Ele não tem um display mostrando a temperatura. Então ele vai ligar a luz, ela vai ficar acesa até atingir a temperatura, e quando atingir ele vai ficando ligando e desligando. Então ela vai começar a piscar. Por quê? Porque daí ele só vai mantendo a temperatura com aquela economia de energia para o aquecimento. Então vou ligar ela. Ela, apesar de ter começado a piscar, ela só derreteu o estanho um pouquinho depois, né? Então eu vou considerar a hora que ela derreteu esse estanho mesmo, que chegou na temperatura. Bom, o ferro, como eu disse, é muito impressionante como a Hikari faz bem essas pontas de prova. Essa aqui é a ponta que eu mais gosto. Mas claro, vocês podem substituir por qualquer outro tipo de ponta, né? Existem as pontas para vocês comprarem à parte. E nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre cada um dos tipos de ponta e para que ela serve, para que ela é utilizada. Mas, de novo, ela é muito boa de segurar. Deixa aqui a marquinha para cima. E é muito macio o fio. E é um fio à prova de calor, né? Então, não vou deixar ali para não marcar, mas ele não tem risco. E olha como derrete bem e fica bem nele. Bonito, né? Realmente é um ferrinho de solda, uma estação de solda bonita. Mas eu tô falando do ferro em si, é
É fora de série. Então essa aqui é que tipo daquela estação básica, mas que tenho certeza que atende todo mundo e que quem gosta de durabilidade. Uma das coisas importantes dela, tá? E que para mim é um dos pontos negativos, falando dela agora. Ponto negativo dela é ela não tem standby. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu fiz a minha solda, dei uma parada, vou dar um tempo, então eu posso vir aqui e diminuir a temperatura. E guardo e deixo ela em standby manual, ou seja, eu viro aqui e deixo ela no manual com temperatura mais baixa, exatamente para ter uma durabilidade maior do equipamento e um gasto menor de energia, que é o básico para isso que a gente usa o standby. Então ela não tem essa opção standby. O segundo ponto negativo para mim é que ele não tem o visor mostrando a temperatura. Isso hoje em dia é um pouco mais comum. E são esses os pontos negativos que eu vejo nela. O resto dela eu vejo como muito positivo, porque realmente é um equipamento que tem um peso. Nós vamos abrir para olhar por dentro o tamanho do transformador que ele tem e a qualidade do ferro de solda. Agora, o maior ponto positivo dela, é claro, vocês encontram ela aqui no Brasil, na Raiza, com nota fiscal e garantia e com assistência técnica aqui no Brasil também. Eu sei que às vezes o pessoal diz, mas se eu comprar não sei aonde, uma parecida vai ser mais barato. Bom, mas aí vocês não estão levando em conta que tem garantia, vocês não estão levando em conta a assistência técnica. Eu acabei de receber um produto que custa mais de 5 mil reais, que veio da China, e ele não está funcionando. O que eu faço agora? Pois é. Então, é sim importante pesar a questão assistência técnica, garantia, mercado brasileiro. Eu sempre gosto muito. Hikari, uma marca brasileira, um produto aqui no Brasil, um manual todo em português, nota fiscal, garantia, assistência técnica. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a 936. Deem uma olhada aí no site da Raiza, que eu vou agora, aí no finalzinho, desmontar ela para a gente ver ela por dentro. Era isso e valeu. Deixa eu rapidamente comentar algumas coisas sobre estação de solda, né? Eu comentei aí no vídeo da Hikari falando um pouco sobre ferros de solda da Hikari, que vocês também encontram lá na Raiza, como por exemplo esse que é um dos meus preferidos em termos de ferro de solda, mas tem alguns problemas muito críticos com ele. Quando eu usava ele eu tinha muitos problemas de... Ele é um ferro mais potente, então ele esquenta mais rápido, ele tem algumas vantagens, mas quando eu ia mexer numa coisa muito sensível, eu acabava não tendo um controle de temperatura e já perdi algumas plaquinhas de circuito impresso porque eu estava com ela muito quente. Então utilizar solução de estação de solda é um grande passo. A estação de solda realmente ela é um passo importante para vocês poderem ter um controle de temperatura e não perder nenhum tipo de trabalho por estar muito quente, ou também usar um ferro de solda de menos potência e demorar muito. Então a estação de solda ela veio para resolver estes problemas. E esse tipo de estação de solda, que é a estação de solda assim, mais básica, ela, claro, essa aqui ainda tem algumas vantagens, uma estação 100% analógica, ela não é uma estação com uma fontezinha chaveada, não, ela é uma estação analógica, com transformador, com ESD, uma estaçãozinha completa. Agora eu vou deixar de parar de falar porcaria e vamos sentar, vamos abrir ele aqui para ver. Agora sim, era isso e valeu. Colorida, partes pequenas se encontram, o ferro quente derrete, o sonho nasce em ouro. Tempo voa num segundo, o circuito ganha vida, união de minúcias brilhantes, a mágica do dia a dia. Estação de solda dos sonhos, onde tudo se conecta, cada fio uma história, brilha a chama.